Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, qual é a grande expectativa da igreja? Qual é o grande sonho da igreja? Nós, como cidadãos terrenos, porque nós temos duas cidadanias, né? Nós somos terrenos e também somos celestes. Somos da terra, mas também nós somos dos céus. O Senhor fez essa proeza e nos transformou em cidadãos celestes. Mas enquanto cidadãos terrenos, nós sonhamos, nós planejamos, nós elaboramos projetos, nós pensamos. E enquanto cidadão terreno, a gente pensa: se Deus permitir, se Deus quiser, no próximo ano vou fazer aquela viagem. Ou daqui um mês eu vou dar entrada no carro novo. Ou vou construir a casa dos meus sonhos. Ou vou reformar a minha casa. Mas quanto igreja, qual é a nossa maior expectativa? Porque enquanto cidadãos da terra, cada um aqui tem um sonho diferente. Cada um aqui tem um projeto diferente. Tem uma expectativa diferente da do outro. E deve ser assim, irmãos, porque no momento que nós pararmos de sonhar, a vida perdeu o sentido. Porque a Bíblia vai dizer que do coração do homem são os projetos, são os planos, mas a resposta correta vem de quem? Vem dos lábios do Senhor. Mas quem sonha é o homem, quem projeta é o homem, quem planeja é o homem, mas o realizar vem de Deus. A resposta certa vem de Deus. Mas enquanto igreja, irmãos, enquanto cidadão celeste, enquanto cidadão dos céus, qual é a nossa maior expectativa? É que a promessa se cumpra. Qual é a esperança dos crentes? Que Cristo vai voltar. Cristo vem buscar os seus escolhidos. Cristo está voltando para resgatar a sua igreja. Então a expectativa maior da igreja, e nós devemos pensar assim: se o nosso pensamento, se houver outra expectativa maior do que essa, eu estou precisando me converter. Se a nossa maior esperança não é os céus, algo está muito errado na nossa vida. Vocês observaram o texto que nós acabamos de ler? Vocês observaram que Jesus Cristo está falando de tomar posse? Que Jesus Cristo está falando de possuir, de ter como herança o reino dos céus, para onde a igreja vai, o destino final dos crentes verdadeiros, convertidos, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. O nosso destino, meus irmãos, o destino da igreja, o destino dos crentes, dos salvos, é os céus. Quem são esses? Quem são esses que vão tomar posse desse reino? Quem são esses que vão adentrar as moradas eternas? Meu irmão, eu não sei se eu vou ter o carro dos sonhos. Como cidadão terreno, eu não sei se eu vou conseguir construir uma casa melhor do que a que tem hoje. Mas o que eu tenho certeza absoluta, é que Cristo vai voltar. E porque Ele vai voltar, porque Ele é Senhor dos senhores, a sua palavra é fiel e verdadeira, o reino está preparado para os salvos em Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, não é uma hipótese. Isto aqui não é uma possibilidade, é uma certeza. O reino está pronto. Desde a fundação do mundo. Agora, meus amados irmãos, quem é que vai entrar lá? Os escolhidos, os transformados. Porém, esses benditos, esses escolhidos,
eles possuem algumas características peculiares. O versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você pode até dizer: presbítero, para sair da minha casa você não sabe o esforço que eu tive que aplicar hoje. Eu acredito. Eu acredito que quantas lutas muitas das vezes nós enfrentamos para estar na igreja. Esse esforço de sair da nossa casa para vir até o templo é necessário, é o bastante para tomar posse desse reino. Mas em relação ao reino, qual é o esforço, irmãos? Qual é o esforço que vai garantir a entrada no reino? Qual é o esforço que vai garantir o nosso ingresso no reino? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E aqui Jesus disse: muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Certamente muitas igrejas nesse momento podem estar abertas. Talvez muitas igrejas com um número bem maior do que estamos aqui. Quem está indo à igreja está procurando entrar, é ou não é? Mas a questão: eu saí da minha casa como vocês saíram. Eu precisei aplicar como vocês precisaram um esforço para chegar até aqui. É o bastante? É suficiente? Não. Então Jesus disse: se esforcem, porque muitos vão procurar e não vão conseguir entrar. Vamos ver que esforço é esse? Vamos ver de forma bíblica qual é o esforço que garante a entrada? Qual é o esforço que é necessário? Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em primeiro lugar, meus irmãos, são os que se esforçam para serem humildes. Não é qualquer esforço. Eu posso me esforçar, eu posso ter trabalhado hoje o dia todo. Tem gente que trabalha, irmãos, subindo em caminhão, descendo de caminhão, batendo caçoar na cabeça, carregando bloco, lenha, ajudante de pedreiro, e a luta braçal é dura. Não é para qualquer um, não. Por exemplo, não é para José Dailton. José Dailton fisicamente é muito limitado, mas ele vem para a igreja. Ele se esforçou, ele correu, foi uma luta diária, e ele veio para a igreja. Ele deu um jeito e veio para a igreja. Ele não ficou em casa. Só que ele é estúpido, ele é arrogante, ele é agressivo, ele não mede as palavras, mas ele está na igreja. Ele se esforça para estar na igreja. Esse esforço dele, meu irmão, minha irmã, é suficiente? Não, porque Jesus está dizendo claramente que ninguém foi maior do que João Batista. Mas ele disse: olha, aquele que se tornar humilde, aquele que for o menor, observe o versículo 11, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor, aquele que se considera pequeno, aquele que se esconde, ninguém vê, mas ele tem uma importância no reino. Ele é importante para Deus. Ele não precisa aparecer, porque as virtudes elas aparecem. Eu não preciso mostrar para alguém, eu não preciso dizer que eu sou, eu não preciso dizer o que eu tenho para você enxergar. A autoridade que Deus lhe deu, você não precisa dizer que você é uma autoridade, você tem que impor a autoridade. Porque no momento que você se torna pequeno, no momento que você se torna humilde, que você desce, isso é visto naturalmente. Quando nós descemos do pedestal, quando nós nos esvaziamos, e irmãos, aqui eu consigo ver, visualize, pense em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de quê? Da sua glória. Ele deixou a sua habitação natural, ele deixou a sua glória,
para habitar entre nós. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador. Aquele que é para ser servido, veio servir. Aquele que é o maior, se fez menor. Então Jesus está dizendo que é necessário, meus amados irmãos, aplicar um esforço para tomar posse do reino. E esse esforço é para ser pequeno, é para ser humilde. Vocês já ouviram alguém dizer assim: eu não me rebaixo para ninguém? Já ouviram essa expressão? Quando eu digo que eu não me rebaixo para ninguém, eu estou dizendo que eu não diminuo um centímetro daquilo que eu sou, ou daquilo que eu acho que eu sou, ou daquilo que eu acho que eu tenho. Eu lembro de Paulo quando ele disse assim: olha, ao pregar para os outros, eu mesmo esmurro, é uma figura de linguagem, o meu próprio corpo. Eu me golpeio, ou seja, eu estou reprovando as minhas atitudes, reprovando meus pensamentos, reprovando os impulsos da minha natureza, para que eu mesmo, pregando a muitos, não venha eu mesmo ser desclassificado. Então a gente precisa, assim como Paulo, fazer uma avaliação, para que de repente o nosso esforço não tenha sido um esforço inútil. Eu acho que eu estou me esforçando tanto para agradar a Deus. Lembra de Marta? Olha o esforço de Marta. Marta deixou tudo. Qual era o objetivo de Marta? Qual era a intenção de Marta? Agradar o Senhor. Era servir o mestre. Mas a prioridade estava invertida. Ela se esforçou tanto para deixar a casa pronta, para fazer o almoço, para servir o mestre. Maria deixou todos os seus afazeres para ouvir o mestre. E Jesus falou assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Será que o nosso esforço não tem sido um esforço como o de Marta? Eu me preocupo, eu me esforço, eu corro. O estar na igreja não é suficiente, mas o que eu sou, é o que eu sou, é o que você é. O que é que nós somos? Nós somos humildes. Somos humildes o bastante, somos humildes o suficiente para agradar ao Senhor, para que Deus esteja aprovando as nossas atitudes. E humildes, irmãos, em toda maneira de viver e de ser, em todo lugar, em toda circunstância. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Mas a posição que alguém ocupa, a tarefa que alguém exerce, pode colocar alguém em situações que ele vai achar que ele é maior, que ele é melhor, que sem ele aquele trabalho não pode ser realizado, que sem ele aquela obra não pode ser feita. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se isso aqui acontecer, meu irmão, na minha vida e na sua vida, pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Quando nós considerarmos um ao outro maior do que você mesmo.